Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Fernando Ripoli e hoje trataremos a temática relacionada aos profetas do Antigo Testamento. Antes de nós iniciarmos a nossa temática neste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Nós observamos que os profetas têm sido objeto de estudo de vários pesquisadores, tanto no século XIX, século XX e século de número 21. Mas como a teologia cristã tem tratado e tem interpretado estes profetas no Antigo Testamento, como se entende os profetas nos dias atuais? Os profetas nos dias atuais são entendidos pela teologia cristã como aqueles que predizem o futuro. Observamos também que esta compreensão tem a ver exclusivamente com a teologia cristã, que ela está preocupada com a escatologia. Há uma preocupação muito grande dos pesquisadores e escritores da teologia sistemática quando analisam os profetas do Antigo Testamento ou da Bíblia Hebraica. Eles lêem os profetas dentro desta perspectiva, de uma perspectiva escatológica, de uma análise do futuro ou daquilo que está por vir relacionado à igreja. A teologia cristã também lê os profetas como anunciadores do Messias, como anunciadores do Cristo da fé. A teologia cristã também entende e lê os profetas do Antigo Testamento em uma perspectiva do Novo Testamento, que na verdade é uma teologia mais cristocêntrica e pouco teocêntrica. É importante pensarmos que os profetas do Antigo Testamento são reduzidos a pronunciadores. Há um reducionismo muito grande da mensagem dos profetas pelos intérpretes e hermeneutas da teologia cristã. Mas qual seria o significado da palavra profeta no Antigo Testamento? Se para nós entendermos a palavra profeta no Antigo Testamento, é necessário nós buscarmos a raiz da palavra profeta no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, esta palavra profeta, ela vem de uma raiz, que nós podemos dizer assim, do árabe, que significa nabá. Nabá significa meramente anunciar ou ser porta-voz. Também a raiz desta palavra profeta, ela vem do acádico, que tem a significação de chamar, ou aquele que é chamado por Deus, ou é chamado pelos deuses. Em hebraico, o substantivo profeta Navi, ele deriva-se do verbo hebraico navá, que significa borbulhar, extravasar em palavras, ferver, derramar. O profeta no Antigo Testamento é aquele que fala com a mente fervorosa. A palavra profeta no Antigo Oriente, ela é de origem desconhecida. Muitos pesquisadores, teólogos e biblistas têm nos apresentado tais indagações. Em síntese, o profeta no Antigo Testamento é conhecido como, em primeiro lugar, o Navi. O Navi, estes profetas, eles são categorizados como porta-voz do Deus de Israel. Eles são oradores do Deus de Israel. O Navi, na Bíblia Hebraica, no Antigo Testamento, é aquele que fala em nome de. Mas também temos aquele que é denominado como Ish Ha-Elohim. Ish Ha-Elohim é meramente o homem de Deus. Este homem de Deus, o Ish Ha-Elohim, ele tem a sensibilidade de sentir e ver os problemas das pessoas e do povo de Israel. Temos a referência deste Ish Ha-Elohim em 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 9. Aparece nesta narrativa, nesta perícope do Antigo Testamento, 4 vezes a palavra Ish Ha-Elohim.
temos também o roê, que, segundo os estudos da Bíblia hebraica, o roê é o vidente. O vidente é aquele que vê o que os outros não veem ou não querem ver. Também é encontrado na narrativa de 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 9. Observamos que a profecia no Antigo Testamento, ela possui local e hora exata. Expressamente, nós temos uma exemplificação de Amós, capítulo de número 7, versículo 10 ao versículo de número 17, onde há um conflito entre Amazias, o sacerdote de Betel, e Amós. E nesta narrativa, nesta perícope do livro de Amós, demonstra-nos que a profecia tem hora e momentos marcados. Nessa narrativa, Amazias, ele envia a mensagem, ele manda uma mensagem para Jeroboão, dizendo que Amós está profetizando a ruína de Jeroboão, que está profetizando a ruína de Israel Norte. Nessa perspectiva, Amazias chega até a presença de Amós, o profeta, que era um grande profeta, um dos grandes profetas de Israel Norte, e diz para ele profetizar em Jerusalém, profetizar em uma localidade distante de Betel, porque ele não era bem-vindo naquela localidade de Betel. Assim, Amós responde para Amazias que o Deus de Israel o chama para ser um referencial da profecia em Israel Norte. Então, como nós observamos anteriormente neste vídeo relacionado a uma pequena introdução sobre os profetas do Antigo Testamento, a profecia, ela possui local e hora exata. Os profetas não são defensores de doutrinadores no Antigo Testamento. Os profetas, eles são intérpretes da sua história. Os profetas são leitores da vida do povo. O povo de Israel, ou os israelitas, não conheceram profetas em sua origem. Nós temos aqui Abraão, temos Sara, temos Moisés, temos Débora. Eles não são profetas. Eles receberam categorias proféticas. A teologia cristã coloca estes personagens como os profetas na sua origem, lá no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, no livro de Juízes, mas nós sabemos que eles não são profetas, eles recebem categorias proféticas. É diferente dos profetas como, por exemplo, Isaías, como, por exemplo, Jeremias e Ezequiel. Eles realmente são profetas. A profecia, ela é oriunda da monarquia no antigo Israel. Vejamos à frente vejamos no próximo slide o que caracteriza realmente a profecia em Israel, e aqui faremos um breve panorama cronológico dos profetas no Antigo na questão Testamento. Cronológica dos profetas no Antigo Testamento. É nos oferecido por vários pesquisadores que pesquisam o Antigo Testamento, como Eric Zenger, como Milton Schwantes, como Thomas Homer, e entre tantos outros pesquisadores, uma pequena cronologia de quando esses profetas e profetisas atuaram no Antigo Israel. Observamos que entre os anos 1050 a 840 antes de Cristo, nós iremos encontrar Samuel, Natã, Abiatar, Elias, Eliseu, entre outros profetas anônimos descritos no Antigo Testamento. Nos anos 840, aproximadamente, aos anos 700 a.C., nós iremos encontrar a atuação do profeta Amós, o profeta Oséias, o profeta Miqueias, o proto-Isaías, que é o primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 39 no livro encontrado de Isaías. Temos também os anos de 640 a 600 a.C. aproximadamente. Encontraremos ali o profeta Sofonias, encontraremos o profeta Naum,
encontraremos Hulda, a profetisa, encontraremos Baruque, Jeremias e Abacuque. Ainda assim, dentro dessa análise cronológica, essa datação cronológica dos profetas no Antigo Testamento, temos os anos entre 597 a 538 a.C., já no período do exílio babilônico, encontraremos Jeremias, Ezequiel, o Deutero Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55 do livro que nós encontramos do cânon, tanto o hebraico quanto o cânon protestante, o capítulo 40 ao 55 e assim sucessivamente. Entre os anos 538 aos anos 400, já no período do pós-exílico babilônico, nós encontraremos Zacarias, Ageu, Abdias, encontraremos também Malaquias, Joel, o trito Isaías, que vai do capítulo 56 de Isaías até ao capítulo 66 de Isaías. Encontraremos também o segundo Zacarias, que vai do capítulo 9 ao capítulo 12 do livro atribuído a Zacarias. E também temos algumas novelas populares. Entre os anos 165 antes de Cristo, nós temos os profetas apocalípticos, como por exemplo o proto-Isaías, do capítulo de número 24, 25, 26 e 27. Temos um oráculo no livro de Ezequiel, um pequeno apocalipse no livro de Ezequiel, e também o livro de Daniel, que nós observamos que é puro conteúdo da apocalíptica. Ainda assim, observamos que estes profetas, num determinado momento da história de Israel, deram a sua contribuição para o povo israelita, seja ele na corte, seja ele no templo, seja ele no palácio, seja ele relacionado a alguma crítica social de algum profeta, como por exemplo Amós, Oséias, até mesmo Jeremias, ou algum outro profeta anônimo que profetizou e deu a sua contribuição como um orador do Deus de Israel no Antigo Testamento. Vejamos também a seguir a divisão entre os profetas e profetisas no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, nós temos os profetas da corte. Quais são os profetas da corte? O que eles fazem? O que eles faziam? O que eles fizeram? Eles tinham a função de profetizar oráculos favoráveis ao rei, vitórias de guerra. Eles afugentavam desgraças. Temos aí o exemplo de 1 Reis, capítulo de número 22. Observamos também que o Antigo Testamento nos apresenta os profetas do templo. Estes profetas do templo, eles estavam a serviço do templo e dos sacerdotes. Às vezes, eles faziam parte da classe sacerdotal, como é descrito nas narrativas do livro de Esdras. Eles também tinham uma formação especial para isso, como por exemplo, em 1 Samuel, capítulo de número 3, podemos encontrar um exemplo desses profetas do templo. Obviamente, eles têm um ofício, há uma aprendizagem para ser sacerdote. Normalmente, o sacerdote é um privilégio da família sacerdotal. O sacerdote ele passa de pai para filho ou de mãe para filha. O sacerdote no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica, ele é hereditário. Possuímos também os profetas de irmandade. Estes profetas eles parecem viver em uma comunidade e em coletividade, mas também podem ter sua independência. Eles frequentam uma mesma escola, entre aspas, onde tem um mestre comum, como por exemplo temos a narrativa de 1 Samuel, capítulo de número 19, 18 ao 24, 1 Reis, capítulo 20, verso de número 35, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 18, 2 Reis, capítulo de número 4, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 7, e ainda assim 2 Reis, capítulo de número 9, versículo de número 1, em diante. Eles são do campo, estes profetas de irmandade. Eles vivem da agricultura
e do pastoreio. Alguns deles são curandeiros, são milagreiros e dão oráculos para as pessoas quando as pessoas vão até a presença desses profetas. Mas a presença de Deus se manifesta na dança, se manifesta no êxtase, se manifesta na música, quando esses profetas eles entram em contato com o Deus de Israel. Estes profetas ou estas profetisas continuam na oposição contra os sacerdotes, contra alguns profetas do templo. Eles não aceitam de forma alguma a administração do templo, a administração até mesmo destes sacerdotes. Os profetas da corte, eles vão contra os profetas da corte e as ideologias dos profetas da corte. Mas com o exílio, ou melhor, com o exílio e após o exílio, a profecia vai perdendo a sua força. Em seu meio surge a literatura sapiencial e principalmente a literatura apocalíptica. Possuímos também no Antigo Testamento os profetas de periferia. Esses profetas, eles são videntes, eles viviam no meio do povo, eles viviam no campo, eles propõem mudanças radicais. Estes profetas, que são denominados como profetas de periferia, não querem de forma alguma o templo. Exemplo disso nós temos no Elias, o profeta Elias, em 1 Reis, capítulo de número 19. Temos também Amós, no capítulo 7, versículo 10 ao versículo de número 14, como eu disse para vocês no início deste vídeo. Possuímos também Oséias, que está descrito no capítulo de número 9, versículo 7 aos versículos de número 9. Possuímos também ainda os profetas de centro. Quais são os profetas de centro? Estes profetas, eles estão centralizados na pessoa do rei e na pessoa dos sacerdotes. E é na cidade, ou é da cidade e da corte. Eles são conselheiros do rei. Podemos encontrar algumas narrativas no Antigo Testamento que está descrita em 1 Samuel, capítulo 7, em 1 Reis, capítulo 11, verso 26, 2 Reis, capítulo 19, versículo 5, versículo 7, e ainda o seu capítulo de número 22, o capítulo 11, verso de número 20. Então, estes profetas, eles são pagos. Eles defendem a monarquia e o templo, como por exemplo, Sadoc ou Zadok, ainda em algumas traduções de algumas Bíblias, é um protótipo deste tipo de profeta. E é possível distinguir aqui profetas da corte, que defendem os interesses do povo, como por exemplo, Isaías, capítulo 9, versículo 5, é um célebre exemplo deste tipo de profeta. Ainda que não proponha uma mudança radical, pois defendem o templo. Observamos no próximo slide algumas características da continuidade deste tipo. Dando continuidade à nossa temática, nós observamos que a tradição judaica nos apresenta o profeta Gade, descrito em 2 Samuel ou 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 11. Também em 1 Crônicas, capítulo de número 21, versículo de número 9. É importante salientarmos que Amós, ainda que se caracteriza com o norte, ainda também como o primeiro Isaías, e também partes de Miqueias, Abacuque, Sofonias e Ezequiel. E é importante nós salientarmos nesse vídeo que a reivindicação do profeta era do direito do tribunal da porta. Estes profetas, eles estão interessados em reivindicar, e daí que vem a ideia da expressão hebraica Satã, que significa acusador, que é uma das significações da expressão hebraica Satã, acusador, e de Goel, defensor. É desta perspectiva que se origina estas expressões
na língua hebraica. Satã, o acusador, e Goel, o defensor. Ainda assim, nós temos algumas profetisas ou algumas personagens no Antigo Testamento, mulheres, que recebem a categorias da profecia. Exemplo disso é Míriam, em Êxodo, capítulo de número 15, verso de número 20, Débora, que também recebe categorias de profetas relacionados ao Antigo Testamento, que está descrito em Juízes, capítulo 4, versículo de número 4, Hulda, uma profetisa, que está descrito na narrativa bíblica em 2 Reis, ou 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 14, a mulher de Isaías, descrito na narrativa de Isaías, capítulo 8, versículo de número 3, e Noadias, que muitas pessoas nunca ouviram falar, nem na mulher de Isaías, que era uma profetisa, e também de Noadias, descrito na narrativa de Neemias, capítulo 6, versículo de número 14. Nós observamos que os profetas no Antigo Testamento, eles estão atentos à realidade do povo israelita. Os profetas no Antigo Testamento, eles estão olhando as necessidades do povo israelita. Eles são defensores do projeto da monarquia. Eles são defensores de um projeto, eles não aceitam, na verdade, esse projeto opressor da monarquia. Estes profetas também, eles apontam as falhas da monarquia vigente, devido os monarcas irem contra aquilo que o povo acredita. Em segundo lugar, devido à monarquia possuir uma política que não favorece os interesses do povo. E a partir deste projeto, que não favorece o povo, que os profetas defendem o povo oprimido, o não salariado, defendem aqueles que necessitam de um teto para morar. Os profetas no Antigo Testamento, eles estão preparados para reivindicar as necessidades e o direito do povo, de um povo oprimido, do camponês, da viúva, do estrangeiro e de qualquer pessoa que esteja sendo oprimido por uma classe que comprove que esta classe não está direcionada nos direitos que o povo tem e daquilo que também o povo acredita. Observamos que ser profeta hoje na modernidade é lutar pela justiça. Ser profeta hoje é ser solidário. Ser profeta hoje é ajudar o povo a encontrar a Deus e que já se faz presente na vida deste povo. Ser profeta hoje é ajudar o povo a encontrar a Deus, que na verdade já se faz presente na vida do povo. Observamos nessa breve introdução dos profetas no Antigo Testamento, nós tiramos a lição que ser profeta é trabalhar em meio daqueles que estão sendo injustiçados. Ser profeta hoje é ser solidário e ajudar o povo a encontrar a Deus. Um forte abraço do professor Fernando Ripoli. E não perca os próximos vídeos do nosso canal relacionado aos profetas do Antigo Israel descritos e apresentados no Antigo Testamento. Um forte abraço a todos vocês. Shalom e saúde. Até logo.